Geralmente eu me abstenho de comentar assuntos de geopolítica ou política internacional. Mas os comentários sobre o Afeganistão e a retomada do poder pelos talibãs, com suas ideias nada ponderadas com relação a quem não cumprir estritamente com a sua visão extremada do islamismo, me leva a ter que falar algumas coisas. Foi um pandemônio que nós assistimos, gente agarrada ao lado de aviões, aquela repórter da CNN tendo que usar roupa preta para poder entrevistar os guerrilheiros e com o empoderamento lá nos calcanhares. E diante de tudo isso, um clamor internacional, principalmente temendo a vida das mulheres. Inclusive com a capitã do time de futebol do Afeganistão, que mora nos Estados Unidos, pedindo para a FIFA para que salve as outras atletas que ficaram lá. Mas acontece que também há homens na mira do Talibã. Mas sabe como é? Homens não têm tanta importância assim. Como sempre, a história se repete. Mulheres só são empoderadas e fazem tudo que um homem faz de salto alto se tiver outros homens que lhes deem cobertura. Eu sou poderosa e empoderada. E esses homens ocidentais são os machos escrotos e nojentos. Só que aí, quando o sapato aperta, elas apelam para esses mesmos homens ocidentais escrotos e nojentos para que as salvem. Se a maioria das modernetes vivem dizendo que estão sob uma opressão terrível, imaginem, por exemplo, elas estão recebendo assobios na rua. Que opressão insuportável. Então, mas se é assim, por que elas não vão passar uma temporada lá no Afeganistão? Boa pergunta. Mas elas não vão responder. Porque para isso não existe resposta que não se tenha que apelar para mentiras. Quem está combatendo os talibãs agora são grupos de homens que formaram uma espécie de resistência. E aí que eu quero chegar no extremismo. Enquanto o Talibã envereda para um extremo cruel no tratamento de homens e principalmente mulheres, o Ocidente caminha para um extremo em proteção e privilégios para as mulheres, realizando uma verdadeira caçada humana contra os homens. Só nos últimos meses tivemos a aprovação da Lei de Violência Psicológica contra as Mulheres, a aprovação da Lei de Combate à Violência Política contra as Mulheres. O Senado já aprovou cota de 30% para mulheres nas vagas para o Legislativo. A Câmara aprovou que votos em mulheres valerão em dobro para fins de divisão do fundão eleitoral. A Câmara já aprovou a Lei Mariana Ferrer. Aquele caso lá do julgamento e que o acusado de estupro foi inocentado. Vejam só, o réu foi inocentado e a falsa acusadora ainda ganha uma lei que leva o seu nome em homenagem. Temos ainda o seu Kim Kataguiri, que apresentou um substitutivo à Lei 7.396/10, que a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou, proposta que determina a perda de cargo, mandato eletivo, função ou emprego público, caso a pessoa seja condenada a mais de 1 ano de prisão por crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.
E nem vou citar as outras zilhões, os outros zilhões de projetos de governadores, deputados estaduais, vereadores e prefeitos, mais os diversos auxílios e benefícios aprovados em prol das mulheres, porque isso seria trabalho para uma equipe. Se o Afeganistão está sob o regime do Talibã masculino, nós estamos sob o regime do Talibã feminino. Quando se joga no colo de um determinado grupo de pessoas poderes e privilégios que os fazem se sentirem seguros de que qualquer ato que cometam não será punido, ou pelo menos será amenizado, e qualquer ato que um outro grupo faça contra o primeiro, esse grupo sofrerá uma sanção extrema, é inevitável que o primeiro grupo ultraprotegido vai usar desse sistema a seu favor. É algo intrínseco na história da humanidade. Quem se dedicou a estudar um mínimo de história saberá disso. E se não admitir que é assim, é porque tem um viés ideológico distorcido. Tanto o Talibã quanto a sociedade ocidental, que deixou esse monstro do empoderamento feminino tomar conta de tudo e que está rebaixando a figura masculina na marra, são os extremos da convivência entre homens e mulheres. Mas alguns espertinhos dirão que não se pode comparar a vida dos homens no Ocidente com a vida das mulheres sob o regime talibã. Só que só muda o método. Enquanto lá é pela força bruta, visível nas ruas, sem tribunais, aqui é de forma sutil, com o uso de leis aprovadas, tudo dentro dos conformes. Tudo dentro da agenda a ser cumprida. Mulheres praticamente já podem matar um homem depois alegarem que sofriam violência doméstica. Ou então é através de cavaleiros brancos que saem linchando ao escutarem qualquer boato de que um homem se passou com uma mulher, muitas vezes levando-os à morte. Depois descobre-se que o sujeito era inocente, mas aí já é tarde demais. São os extremos que levam à derrocada. Tanto lá, no Afeganistão, como aqui, o futuro será a ruína. Era isso aí, pessoal.